Olá, você está no podcast USP As Profissões? Eu sou o Bruno Chamochumbi e nós estamos juntos para trazer a você as reflexões, as inspirações, as possibilidades e as oportunidades que vêm da conversa com professores que estão envolvidos diretamente nas atividades de cultura e extensão. E essas atividades geram um impacto para a comunidade, para a vida social, para a vida cultural e principalmente para os alunos ingressantes, para os novos alunos da USP. Se você quer ser um novo aluno da USP, aqui você vai encontrar essas informações. E hoje nós vamos falar com a professora Carla Bargi Belli, ela que é presidente da Comissão de Cultura e Extensão da FMVZ, que é a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, que fica aqui na USP, no Butantã. Professora, seja bem-vindo ao nosso podcast, onde a gente elucida, mostra um pouco das atividades da cultura, da extensão e principalmente desse olhar para os novos alunos que ingressam nesta universidade. Eu quero primeiro saber um pouco da sua história. Conta um pouco para a gente há quanto tempo você está envolvida na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Na faculdade em si, eu estou aqui desde aluna, né? Eu fiz todo o curso de graduação, residência, mestrado, doutorado, entrei como professora, especificamente nessa parte de extensão, acho que desde o começo, né? O curso de veterinária, ele, como as outras áreas da saúde, ele é bastante extensionista, né? Então, fui envolvida nas atividades de orientação dos residentes, cursos, programas de atualização. Aí o departamento me colocou como representante na Comissão de Cultura e Extensão, e aí de 2 anos para cá eu também estou como presidente. Essa presidência muitas vezes exige um olhar mais atento para administrar todos os trabalhos e todas as ações relacionadas à cultura e extensão, e muitas vezes ter um sobrevoo, né? Entender todas essas atividades. Vamos começar falando primeiro sobre a formação dos alunos e como é que eles podem esperar ao ingressarem esse curso a essas atividades. Depois a gente vai, ao longo da conversa, explicando um pouco das atividades de cultura, das atividades de extensão. Então, para começar, vamos entender um pouco dessa carreira que é construída na graduação em Faculdade de Medicina Veterinária ou de Zootecnia aqui dentro da FMVZ. Então, o aluno, né, quando ele entra, claro que vai depender do ano do curso, mas desde o começo ele tem possibilidade de ter uma série de atividades voltadas para essa área de extensão também, né? Então, em algumas situações, em alguns anos do curso, você tem parte da extensão, inclusive voltada também para a curricularização da extensão, né, que a universidade agora já colocou aí nos seus cursos dentro das disciplinas. Mas que acaba passando naturalmente, porque tem muitas atividades práticas, né? Tem muitas atividades práticas, então todas as áreas de saúde, assim como é a veterinária, eles têm uma área de extensionista, né, de atendimento, de prestação de serviços muito grande. Então isso se volta também para as disciplinas, mas fora as disciplinas existe uma série de outras atividades. Então o aluno pode fazer programas de atualização, cursos, participar de grupos de estudo, de ligas acadêmicas, participar de outros cursos de formação, tudo isso ainda durante a graduação, todas as atividades voltadas para a extensão. Isso fora as atividades após a graduação também, como por exemplo a residência. Então, a veterinária ela proporciona uma quantidade de atividades de extensão variadas. Então, não é apenas cursos, ligas acadêmicas, projetos de extensão, outras atividades extensionistas, afora os da graduação em si. E vamos falar um pouco da formação desse aluno. O que ele vai aprender, para que caminhos ele vai, quais são as orientações importantes de quando ele chega. Vamos falar um pouco do currículo e da formação desse aluno. Uhum. A formação veterinária ela é uma formação que a gente chama de generalista. O aluno, durante o curso, ele passa por formação em todas as áreas que o médico veterinário pode atuar. Então, ele vai passar pela formação, obviamente, clínica e cirúrgica, que é a mais conhecida, mas ele passa pela formação de criação animal, de reprodução animal, inspeção de alimentos, a parte de epidemiologia, controle de zoonoses. Então, todas as áreas de formação estão incluídas dentro da formação desse aluno. Então, ele sai podendo trabalhar em qualquer uma dessas áreas. É claro que se ele gosta mais de alguma atividade, nas disciplinas optativas, nas atividades extensionistas, no estágio curricular obrigatório, ele pode voltar mais para alguma área. Mas
o currículo básico das disciplinas, né, que são obrigatórias, ele tem essa formação generalista. E quando é que ele começa a ir a campo? Quando é que ele começa a encontrar os animais e a fazer as atividades práticas que a gente sabe na USP também são bem amplas, né? Eles têm acesso a várias espécies animais, exatamente para entender essa variedade e para poderem escolher aí o caminho a seguir de maneira mais objetiva, né? Exato. A nossa formação, ela é dividida assim em algumas áreas, como se fossem alguns blocos, né? Então, no primeiro ano, ele tem as que a gente chama das disciplinas mais básicas. Então, ele vai estudar a anatomia das várias espécies animais, então ele vai ter contato com os animais, mas inicialmente os esqueletos, os órgãos para aprender anatomia, aprender fisiologia, o funcionamento básico. Numa segunda etapa, ele já faz o que a gente chama de anatomia aplicada, então colocar aquela anatomia num animal vivo. Depois ele vai ter toda a parte de criação animal, então ele vai para a fazenda, o aluno daqui da veterinária de São Paulo, ele passa um semestre inteiro em Pirassununga, vendo toda essa parte da criação, da reprodução, da nutrição animal, entre outras coisas. E depois, ao longo do resto do curso, né, tem um ano inteiro com as disciplinas que a gente fala que são as clínico-cirúrgicas, então toda a parte de exame do animal, das doenças de tratamento clínico, as cirúrgicas, obstetrícia, anestesiologia, diagnóstico por imagem, tudo isso também voltado. Então, é uma formação que vai tendo contato com os animais, né, aos poucos, mas isso não impede de, desde o primeiro ano, ele ter contato. Lembra, a gente tem um programa de atualização que ele é voltado principalmente para alunos do primeiro ano, para ter o primeiro contato com um cavalo, com uma vaca, para ver esse primeiro manejo. Então, ele não está tendo disciplina naquilo, mas ele já pode ter esse contato dentro do hospital. É comum que o aluno, quando chega, nunca teve um contato antes com esses animais? É comum que isso aconteça? Você já viu isso acontecendo? O aluno nunca tinha visto um cavalo de perto, nunca tinha visto uma vaca de perto? Isso acontece. É muito mais difícil, por exemplo, com um cão ou gato. Claro, né? porque o cão e o gato são domésticos. São muitas domésticos, vezes, né? faz parte da família, mesmo que ele não tenha um na casa dele, ele conhece, quem tenha já teve algum contato. Já uma vaca, um cavalo ou outras espécies, eles estão mais na área rural, o que já reduz o acesso de muita gente a isso. E aí, como é que é esse impacto deles começarem a interagir com os animais? Tem que ser bem no começo mesmo. Então, por isso que a gente até tem esses programas que a pessoa que gosta ou que não sabe se gosta, porque exatamente nunca teve contato, eu acho interessante o cavalo, mas eu nunca tive contato. Então, vai fazer esse primeiro contato. Antes de escolher a profissão, muitas vezes. Antes de escolher qual Atenção! Então, se você que está nos assistindo, antes de decidir definitivamente, procure a FMVZ, que ela vai muitas vezes te receber. A gente orienta o aluno, né? Essa parte prática inicial é para o aluno que já está no primeiro ano. Claro, ele não vai fazer nenhuma atividade prática, mas pode procurar para ter informações de como ver pela primeira vez, ou quais são os programas que vocês têm para a comunidade. Porque você que é aluno, é importante ter a clareza e a certeza de que ingressar naquele curso, o ideal é que você ingresse para terminar, né? Exato, que escolha de verdade. A gente até tem as visitas monitoradas que tem na universidade inteira, né? Tem o programa Um Dia na USP que abre todas as unidades para conhecimento e lá a gente fala da faculdade em si, mas também da profissão de veterinária, para que o aluno consiga entender o que é esta profissão, que não é apenas gostar do animal, mas é gostar de entender o funcionamento, entender a criação, para que aquele animal viva da melhor forma possível. Né? Então, que entenda que ele precisa desse conhecimento e desse gosto pelo conhecimento do animal antes de ingressar na veterinária. E assumir uma autoridade médica ou uma autoridade de tomada de decisão para uma saúde melhor daquele animal e, consequentemente, da família que cuida daquele animal, da empresa que cuida daquele animal, ou da instituição, enfim, de como aquele animal é inserido na vida comunitária, porque muitas vezes o grande desafio da medicina veterinária é esse, né, professora? Exato, que é o que a gente chama saúde única. Exatamente. Né? Hoje em dia é a saúde do animal, a saúde humana e a saúde ambiental. Então, todas as áreas da saúde, incluindo a veterinária, têm que estar implicados nessa saúde coletiva. Nossa, mas saúde que única. Papo importante para você que vai ingressar e para quem está querendo entender melhor da profissão. Algo muito importante a ser destacado é que nos últimos anos as políticas de saúde
para os animais, os olhares sociais para a condução da vida animal e uma série de questões relacionadas até à interação entre os animais e as pessoas vêm sendo mais divulgadas e mostradas pela internet e, de uma maneira geral, pela sociedade. Exato. Como é que isso impacta no ensino e na relação entre os alunos e professores, no âmbito acadêmico, no âmbito de pesquisa, no âmbito de extensão? Que a gente leva em conta, exatamente por causa dessa discussão, né, importante, a gente leva em conta a qualidade de vida do animal, né? Então a gente precisa que aquele animal seja um pet, seja um animal de produção, né? Não importa qual é a finalidade, o que aquilo, qual é a ligação dele com as pessoas, mas que enquanto ele está aqui, que ele tenha uma qualidade de vida. Não ele só, mas as pessoas que também estão em volta, pensando, né, naquele animal como parte de uma família, pensando naquele animal, né, para que ele não leve alguma doença para aquela sociedade. Então, essa ideia de que aquele animal tenha uma qualidade de vida é que é importante, e a gente passa isso também para o aluno, pensar no animal como um todo. Exato. Incorporar o animal de maneira definitiva à sociedade, mas também proporcionar ao animal e a todo o entorno dele a consciência da saúde, o entendimento da saúde e principalmente o manejo da saúde, né? Exato, Que precisa né? de, muitas vezes, um cavalo ele vai precisar de vacinas específicas, uma vaca, ou os animais domésticos, os pets, Sim. e isso tudo gera conhecimento, assim, grandioso para os alunos da veterinária. Exato, entender qual é a necessidade específica, inclusive de cada espécie, porque cada espécie tem uma necessidade específica, né? Aquilo que é bom para um gato não é bom às vezes para a vaca, não é bom para o cachorro. Então, essa diversidade de conhecimento das espécies é bastante importante que o aluno aprenda também. E por falar em conhecimento, nós queremos trazer esse conhecimento cada vez mais claro para que o aluno que está buscando a sua melhor profissão escolha pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, que fica aqui no Butantã. Vamos falar das atividades de extensão, que vão além da grade curricular e que hoje, apesar de incorporadas como obrigatórias, uma parte delas à grade curricular, elas também podem abrir novos horizontes práticos, técnicos e de descoberta dos talentos, dons e vocações dos alunos. Nesse aspecto, é muito interessante dizer que a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia tem programas e atendimentos à comunidade. Vamos falar um pouco de extensão, quais são esses atendimentos e essas políticas que vocês desenvolvem na faculdade? Como eu comentei, há uma diversidade muito grande, desde uma política de atendimento à população em si, por exemplo, um dos mais conhecidos, o hospital veterinário. Então, a gente tem lá um hospital veterinário que atende cães e gatos, atende cavalos, atende os ruminantes, atende São aves. cotas diárias, é isso? Uma quantidade diária de atendimentos? Existem algumas cotas diárias, até não existe às vezes um número, porque depende também da gravidade dos casos que aparecem, mas existe, obviamente, uma limitação. Os alunos se envolvem nesses casos? Os alunos se envolvem também nos casos, então o atendimento do hospital ele é feito pelos residentes, por médicos veterinários contratados a depender da área, e quando existe a aula também, os alunos são incorporados, né, as aulas práticas são dadas com os animais que são atendidos no hospital, né? A gente chama um hospital escola. Então, fica aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Fica também dentro da USP? Também dentro da USP. Então você já fica sabendo que tem essa atividade. O que mais que a gente pode destacar nas atividades de extensão? Então nós temos, né, além desse atendimento aí para os animais, existem alguns programas de extensão, como eu falei, os gerais, cursos, programas de atualização, cursos de especialização, né? Os alunos também organizam, por exemplo, uma semana acadêmica, que é uma semana inteira de formação de cursos extras para quem está fazendo veterinário, ou às vezes alguns outros até abertos para outras profissões. Nós temos uma atividade de extensão, que é o Sábado de Assistência à Saúde da Família, que é organizado pelos residentes. Então, faz toda uma comunicação para a população das doenças, das zoonoses, de qualidade de alimentos. Às vezes, há campanhas de vacinação também para os cães e gatos dentro disso. Existe dentro da faculdade chamadas ligas acadêmicas, né? Cada uma com um assunto diferente. Então, é um grupo de alunos chefiados por um professor, vão estudar um determinado assunto e muitas vezes dentro das ligas se faz também projetos de extensão, levar esse conhecimento para a sociedade e ouvir da sociedade quais as demandas deles, porque é importante essa troca também, né? Não só levar, mas ver o que a comunidade está demandando de assuntos que a veterinária pode levar.
Isso é muito importante, de alguma maneira vai abrindo novas possibilidades, novas parcerias, novas interações entre a academia e a vida prática, entre a academia e as empresas que podem abrir estágios, entre a academia e a população que acaba se informando cada vez mais e conduzindo melhor a saúde dos animais a favor também, por que não dizer, de uma melhor economia, de uma melhor saúde e de uma melhor interação dessa qualidade de vida. Exato. A gente pode destacar também, dentro dos cursos, essa conscientização que impacta também profissionais e pessoas fora da universidade, né, Exato. professora? Existe uma procura muito grande, tanto de alunos de outras faculdades, quanto de profissionais já formados para virem fazer, né, esses cursos que são oferecidos ali pela veterinária. Então, esses programas de atualização são abertos para alunos, as práticas profissionalizantes, né, que o profissional já formado vem fazer uma prática dentro ali do atendimento hospitalar, ou dentro de uma criação animal, dentro de algum laboratório que exerça alguma dessas atividades, cursos de especialização. Então, existe uma procura muito grande de fora por essa formação, né, continuada que é dada pela faculdade. Importante também a gente destacar as ações de cultura. Essa cultura, como a gente sempre costuma dizer, ela traz o senso do pertencimento para o aluno e quebra um pouco o gelo muitas vezes desse desafio acadêmico, né, que tem suas sequências e que muitas vezes exige mais do aluno um estudo, uma leitura, uma atividade prática, e a cultura vem para essa descompressão e, ao mesmo tempo, para o exercício dessa humanidade. Como é que vocês vêm desenvolvendo o acesso dos alunos e da comunidade às possibilidades culturais na FMVZ? Não, pensando na cultura, que a gente fala em cultura, hoje em dia tem uma ideia que a cultura existe, a cultura artística e a cultura científica, né? Então, pensando na cultura científica, isso já é bastante trabalhado nesses cursos, semanas acadêmicas, tem uma procura grande. Pensando aí na cultura artística, uma coisa que a gente fez do ano passado para cá, para esse ano, foi voltar à nossa semana cultural na veterinária. Ela estava parada desde antes da pandemia. Então, nós temos uma semana cultural em que os alunos, professores, né, funcionários, eles expõem as suas atividades artísticas. Poesia, canto, fazemos oficinas, né? Então, esse ano ainda foi pequena, nós estamos retornando, mas é uma coisa que a gente quer manter. Muitas dessas, às vezes, atividades de extensão para a comunidade, elas levam também cultura artística. Vai Então, a levar uma gente tem apresentação uma apresentação musical? musical, artística, de teatro. Então, a gente tem, por exemplo, projeto Santuário, que faz uma educação de posse responsável dos animais para a comunidade, para crianças, leva essa informação em forma de teatro, né? Então, isso é colocado em algumas dessas atividades também. Isso é muito bom, motiva o aluno e traz também algo que é importante, que é o contato com as emoções, sejam para a cultura artística ou para a cultura mais acadêmica, Exato. ou se assim a gente pode chamar, né? Eu quero que antes do nosso encerramento, você destaque como é que a veterinária vem tomando importância na sociedade e ao mesmo tempo se adaptando aos novos caminhos que a sociedade vem adotando, não só no manejo dos animais, mas principalmente no olhar de uma saúde integral em que as pessoas e animais caminhem juntos, né, de uma maneira responsável e de uma maneira familiar, social, nesse âmbito mais geral de boa convivência. Eu acho que a sociedade vem enxergando a veterinária de maneira diferente. Ainda tem muito para melhorar, né? Eu falo, a veterinária ainda é a mais conhecida pela parte clínica cirúrgica, e óbvio, não tem problema nenhum, mas acho que cada vez mais a sociedade tem lançado esse olhar para a veterinária participante dessa saúde única, que a veterinária é importante não só para a saúde do animal, mas para a saúde coletiva, sendo na inspeção dos alimentos, né, que é importante para o consumo humano, os alimentos de origem animal, sendo na criação desses animais, na participação nos controles de epidemias, né, nessa saúde única integrada. E então, a sociedade consegue enxergar e a veterinária em si vem também trabalhando com isso para que a sociedade também consiga enxergar o médico veterinário como uma profissão aí muito mais ampla. Professora, vamos encerrando nossa entrevista. Só vou pedir para que nesse encerramento você olhe para a câmera e faça o convite para os alunos que ainda estão decidindo e que vão agora ingressar nos mecanismos de acesso ao curso universitário, né, aos cursos universitários,
professores e por que eles devem e podem escolher com que diferencial, com que qualidade a FMVZ. Então, para quem está aí procurando, né, a sua profissão, que se encantou pela medicina veterinária, procure realmente ter mais informações sobre a profissão, o total, né, tudo aquilo que envolve a veterinária, porque você vai aprender tudo isso durante o curso, é importante que conheça a maior parte dessa atuação para escolher com responsabilidade. Todas as profissões têm os seus benefícios, os seus prós e contras, mas as dificuldades, quando a gente gosta da profissão, a gente consegue passar. Então, isso é importante. Então, escolha de forma adequada. Vá procurar a sua faculdade que tenha uma formação sólida em todas as áreas, que tenha atividades práticas, que coloque também essa extensão, essa volta aí para a sociedade também como um ponto importante. E assim o seu curso vai ser, com certeza, algo que vai beneficiar você e a sociedade de uma forma geral. Obrigado à professora Carla Bargi Belli, ela que é Nada. presidente da Comissão de Cultura e Extensão da FMVZ, a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, que fica aqui na USP, no Butantã, no campus Butantã. E a você que nos assiste, obrigado por acompanhar essas entrevistas do podcast USP e as profissões, exatamente porque nós trazemos o olhar dos professores envolvidos diretamente com as atividades de cultura e extensão, para que eles abram os horizontes, inspirem e tragam suas experiências pessoais para esse trabalho que é tão importante, que é informar os novos alunos que virão para a USP. Eu sou Bruno Chamochumbi e nós estamos juntos no podcast USP e as profissões. Até o próximo episódio. Tchau!